Olá, meu amado ouvinte, estamos aqui para ler esta palavra em nosso amado e Salvador Jesus, uma palavra tão maravilhosa. Por isso que é importante você ler a Bíblia. A Bíblia é um livro que nos ensina como agradar esse Deus e andar em tua presença. A Bíblia só fala um o único Salvador é só Jesus. Sem Jesus não há salvação. É só por Ele. Só por Jesus, nós temos direito um dia a morar na Nova Jerusalém, numa cidade tão maravilhosa. Uma cidade não há dor, não há tristeza, só alegria no Espírito Santo, morar com esse Deus eternamente. Mas para chegar nessa cidade, precisa de uma coisa: abrir teu coração, aceitar Jesus como Salvador, entregar a sua vida, examinar as Escrituras, porque a Bíblia é muito importante você ler a Bíblia. Porque a Bíblia ela mostra dois caminhos. Ela mostra o céu e o inferno. Agora a escolha é de cada um. Porque Deus deu livre-arbítrio para o homem escolher aquilo que ele quer. Se ele quer ir para o céu ou para o inferno. A escolha é de cada um. Vou ler para essa meditação nesse dia que se encontra. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 7. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, ao título da leitura, onde que Deus fala conosco. Estando mortos à lei, servimos a Deus em novidade de espírito. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam o que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, porque todo o tempo que viver. Porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto ele viver. Está ele ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido livre está da lei. E assim não será adúltera, e se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estamos retidos, para que sirvamos novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a corrupciência se a lei não dissesse não cobiçará. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a corrupciência, porque sem a lei estava morto o pecado. E eu, naquele tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado me fizesse excelentíssimo, e sensivelmente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Vindo sobre o pecado, porque o que faço não aprovo. O que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim.
porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graça a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Vê que palavra tão maravilhosa. Então medita nesta palavra. E se você tem uma Bíblia, leia ela. Leia pelo menos um capítulo por dia, um versículo, mas não deixe de ler a Bíblia. A Bíblia é um livro tão maravilhoso. A Bíblia é uma fonte que nos ensina a ter uma vida feliz neste mundo. E depois a vida eterna, que é o mais importante, a vida eterna. Isso que é mais importante, que é viver com o nosso amado Salvador Jesus na Nova Jerusalém. Que Deus abençoe, meu amigo, neste dia, você e sua família. Que tenha um dia de paz. Que Deus te abençoe.